Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Python Py. Aqui é o Leonardo e hoje nós vamos aprender 10 funções que todo programador deve saber. Então, vem comigo. A primeira função é muito básica, você vai ver ela muito, mas vai usar ela o tempo todo. É a print, né? Então, o que a print faz? Ela simplesmente exibe um valor ou mensagem na tela. Então, por exemplo, print. E aí, entre parênteses, eu vou mostrar na tela algo. Por exemplo, um texto, o famoso Olá Mundo, né? Olá Mundo. Então eu coloco aspas e a palavra ou texto entre essas aspas. Clico em executar e tenho aqui Olá Mundo. Também, por exemplo, ela pode nos mostrar uma operação matemática. Por exemplo, 2 mais, melhor, por exemplo, 5 mais 3. Eu tiro as aspas, porque aspas quer dizer que eu vou entrar com caracteres. Então aqui eu simplesmente coloco print 5 mais 3, dois números, né? Então aqui eu tenho o primeiro print, que é o Olá Mundo, e o segundo, que é 8. Perfeito? Então o print é a nossa primeira função, a mais básica, que você vai usar o tempo todo, acredite. Bom, a nossa segunda função é a função len, que simplesmente retorna o tamanho de um objeto. Então, por exemplo, vou colocar aqui uma palavra, casa, né? Aspas, e coloco a palavra casa. Casa. Aperto o executar e 4. Por que 4? Porque são 4 letras. Vamos supor agora que eu coloco casa de praia. O que ela vai nos retornar agora? 13, porque são 13 caracteres, ok? Vamos supor que eu coloque... E se eu colocar o número 5, o que vai me retornar? Nada, porque, ou melhor, vai retornar um erro, porque esse len eu preciso de um objeto que a gente chama de iterável, ou seja, eu tenho que percorrer esse objeto, tá bom? Por exemplo, vou colocar aqui o valor 0, 1 e 2. Ó, 2, por quê? Porque aqui agora eu estou trabalhando com um array, né? Ou seja, um vetor, né? Vamos dizer assim, de 0 e 2 elementos. Vou colocar aqui mais um terceiro, ó, 3 elementos. Opa, coloquei ponto 8, vírgula. Então, 3 elementos. Então é isso, len, ela vai nos fornecer o tamanho de algo. Esse algo tem que ser iterável, ou seja, eu tenho que conseguir contá-lo, né? Como, por exemplo, um vetor, né? Um array, né? Um caractere, porque um caractere, na verdade, uma string, né? Que nós chamamos de string, é um conjunto de caracteres, né? Então é algo que eu posso percorrer, beleza? Próximo, opa, deixa eu só ajustar aqui. Então, a próxima função é type. Essa função é muito legalzinha. O type vai retornar o tipo de um objeto. Como assim? Se é uma string, ou seja, se são letras, né? Se são caracteres, um inteiro, né? Se são números inteiros, um float, se são números flutuantes, que tem ponto e vírgula. Então, por exemplo, quando eu coloco assim, ó, coloco type e vou escrever 1, 2, 3. Vamos executar? Int, por quê? 1, 2, 3 é um número inteiro, né? Então está me retornando o tipo, né, de número, o tipo de objeto que está na minha função. Por exemplo, agora, 1,23 vai me retornar um float, porque ponto, né? Aqui o ponto seria o equivalente à nossa vírgula. Então é flutuante, porque tem uma precisão, caso decimal. Se eu coloco agora casa, tem que ser uma string, porque casa são palavras, são caracteres, né? E agora, se eu coloco, por exemplo, aquele exemplo lá de cima, aquele vetor 0, 2 e 8, vamos ver o que ele vai nos retornar? Uma lista, né? Um tipo de vetor, vamos dizer assim. Beleza? Então, o type, ele fornece esse tipo do objeto que nós queremos analisar aqui. O próximo é o string, né? String, nós acabamos de ver. O que o string faz? Converte um valor em string. Ou seja, por exemplo, se eu coloco aqui 1, 2, 3,
e digito e coloco string 1, 2, 3, vai retornar uma string, ou seja, caracteres, como se fosse texto. Agora esse 1, 2, 3 não é um número inteiro, é um texto, é 1, 2, 3 no formato de texto. Eu não consigo, por exemplo, fazer operações agora com esse valor 1, 2, 3, porque ele é um string, ou seja, um texto, né, e não um número, beleza? Então, string tem essa possibilidade aí. E a próxima é o próprio int. O int ele vai fazer o quê? Ele converte um valor em inteiro, né? Ele faz o inverso. Então, por exemplo, agora eu quero converter 1, 2, 3 em inteiro. Ó, agora converteu o caractere, ou seja, o texto, vamos dizer assim, 1, 2, 3, em um número inteiro. E agora eu posso fazer operações matemáticas, entendeu? Então, por exemplo, 12.3. Opa, por que deu erro? Porque 12.3 não é inteiro, correto? Isso aqui é um float, do tipo float, é um decimal. E para que eu converta esse número, que é string 12.3, que está como um texto, em número, ou seja, em float, em número decimal, eu vou ter que usar exatamente o float e não o int, tá? Nós vamos ver agora aqui. Então, por exemplo, eu vou usar agora o float. Então, float 12, 1.23. Ó, pronto, agora converteu de um texto, né, para o float, para o número, tá bom? O próximo é list. O que esse list faz? Converte um valor em uma lista, né? Ou seja, converte um valor em uma lista. Por exemplo, vou pegar dar um exemplo aqui, ó. Python. Python aqui é uma string, correto? O Python aqui é uma string, mas quando eu coloco list, ou seja, eu vou converter esse objeto Python, esse conteúdo, em um formato list. Então ele vai simplesmente separar, ó, cada caractere, isso é um iterável, ou seja, ele consegue percorrer P, Y, T, H, ele consegue identificar cada unidade, né, cada letra, e consegue converter isso numa lista. Perfeito? Por exemplo, 1, 2, 3. O que ele pode fazer aqui? Dá um erro. Por quê? Porque 1, 2, 3 é um inteiro, não é um iterável, ou seja, eu não consigo percorrer 1, 2, 3. Aqui ele está considerando 1, 2, 3, na verdade, como número 123. Não 1, 2, 3 em forma de conjunto. Agora, se eu coloco assim, ó, 1, 2 e 3, pronto. Obviamente, eu tenho uma lista aqui, né? E basicamente coincidiu com o próprio array. Perfeito? Então, por exemplo, essa é muito importante, né? Esse list. Então, por exemplo, se eu coloco novamente casa de praia, pronto, eu converto em uma lista. Olha lá. Então, e note que os espaços também é um caractere. Olha lá, duas aspas simples, né? Então aqui tem simbolizando um espaço, beleza? Então, list é essa aí, que é muito importante. Então, o próximo é a função input, que tem como objetivo ler uma entrada do usuário, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que eu coloque aqui uma variável nome, e essa variável nome vai receber uma entrada digitada pelo usuário. Então, eu vou ter que escrever algo que vai ser guardado, vamos dizer assim, nessa variável chamada nome. Vamos rodar? Então, note que quando eu rodo, ele está em execução, porque ele está aguardando a entrada de um dado, de uma informação. Então, eu coloquei olá. Beleza? Pronto, ó. Olá. Então, novamente, ó. Entrada, vou colocar casa de praia. Vou apertar o Enter, tá aqui, ó, casa de praia. Tá? Então, a variável nome agora é casa de praia. Vamos só usar o print para a gente acessar novamente essa variável nome. Então, vamos dar uma olhada. A primeira linha é para mim entrar com o valor. Então, vou colocar aqui, casa de praia. Vou apertar o Enter. E, novamente, ó, segunda casa de praia é justamente o print, né? Print nome, ou seja, nome recebeu
casa de praia, e logo estou mostrando o nome casa de praia. Perfeito? A próxima vai ser o absoluto, o ABS, né? ABS. Isso que vai retornar o valor absoluto de um número. Então, por exemplo, é o módulo, né? O valor absoluto de um número é sempre positivo. Então, por exemplo, absoluto de menos 5. Bom, é 5, né? Então, ele simplesmente retorna um valor positivo. Então, por exemplo, menos 1,23. 1, 2, 3. Enfim, então é muito importante porque ele simplesmente torna positivo, né, esse número. Bom, e a última função vai ser a função de soma, sum, que simplesmente vai o quê? Somar todos os itens de um iterável, ou seja, de algo que pode ser percorrido. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, vou pegar um array, vou colocar assim, ó, 1, 2, 3, e vou somar isso aqui. Vou clicar em executar, soma 6, né? Então, por quê? Porque eu posso percorrer, ó, 1, 2, 3. Que é diferente de eu simplesmente chegar aqui e colocar assim, ó, 1, 2 e 3. Ó, deu erro, tá bom? Então, eu tenho que fazer um iterável, ou seja, algo que possa ser percorrido. Mas soma tem que ser matemática. Por exemplo, se eu colocar aqui, por exemplo, casa, não tem como eu somar string. Ó, não rola. Então, literalmente, você tem que fazer algo que possa ser percorrido, um iterável. Então, por exemplo, 0,5, 2 e 1,23. Vou somar esses três elementos, ó, 3, 48. Beleza? Então, é a soma. E finalizamos aqui. Então, essas 10 funções básicas, né? Tem outras que nós vamos tratar em vídeos posteriores, mas essas 10 funçõezinhas básicas, elas vão te ajudar com certeza no seu dia a dia de programação, né? Nessa nossa jornada de programação, que é diária, tá bom? Todo dia você tem que praticar um pouquinho. Meu camarada, se você chegou até aqui, me ajuda aí. Deixa aquele like, tá? Comenta alguma coisa aí, compartilha se possível e se inscreva no canal, né? Se eu te ajudei, você me ajuda agora. Reciprocidade. Valeu? Então até a próxima. Fui!